Tem muita gente no Brasil praticando minimalismo, ainda que forçado, inconsciente, né? Mas o que é minimalismo? Minimalismo é quando você adota um modo de vida, um comportamento, um procedimento, em que você vive com o mínimo necessário para você sobreviver. Então você, em todos os setores da sua vida, da sua administração, você vai, desde a sua casa até o seu trabalho, você vai se comportar como uma pessoa que vai ter sempre o mínimo necessário, sem excesso, sem supérfluo, sem coisas inúteis. E aí sim, você vai entender como é que vai funcionar toda essa questão. Mas antes de continuar, gostaria que vocês dessem um like no vídeo, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. Por padrão, ou default em inglês, como é que as pessoas falam, né? As pessoas elas têm a tendência de querer obter tudo aquilo que aparece para ela, né? Então nós estamos falando aqui basicamente de quê? De um consumismo, né? Então as pessoas tendo condições, elas vão efetivamente consumir, ter acesso a mais coisas, ainda que aquilo que elas busquem obter não seja o básico, não seja o necessário, seja inclusive um excedente. Se ela não tiver aquilo, aquilo não vai fazer falta, não vai se prejudicar, não vai impedir ela de viver, de ter trabalho, de ter sua casa e tudo mais. Então, mais precisamente, exemplificando, por exemplo, a pessoa que não é minimalista, dentro de casa ela pode ter uma televisão na quarto, na sala, né, até na cozinha, muitas vezes a gente vê por aí. Essa é uma pessoa normal que não é minimalista, ou seja, tudo que ela vê ela sai comprando. Então, por aí vai também, às vezes tem 2 geladeiras, né? Tu vê que tem vários móveis na sala, né? Estante, sofá, mesa, às vezes 2 estantes, muitas coisas, não tem até nem lugar para colocar, mas acaba comprando. Então, essa é uma pessoa que seria não minimalista, que é considerado normal, aquela pessoa que vê tudo que tem na mídia e acaba comprando. Já o minimalista, ele ia ver, o que eu preciso? Eu preciso de uma televisão, uma televisão ela vai atender a casa inteira, então não tem necessidade de uma televisão para cada pessoa, ou uma televisão em cada cômodo, não tem necessidade de mais de uma geladeira, porque não vai ter, muitas das vezes, serventia, né? Os móveis, né, são os essenciais que você precisa, uma mesa, um sofá, já não tem estante, já não tem cristaleira, um monte de outras coisas. Aqui é um exemplo, né? Cristaleira quase ninguém usa mais, mas de qualquer maneira, fazendo uma comparação, se você tiver a oportunidade e você não se atentar para determinadas coisas, o que você vai fazer? Você vai acabar tendo aquilo que você tem condição de comprar. Só que isso acaba encarecendo e fazendo com que você gaste mais dinheiro. Mas por conta da necessidade, da economia, o que nós vivemos hoje aqui no Brasil, tem muita gente que pratica o minimalismo forçado, ou seja, a pessoa ganha pouco, ela tem a condição financeira limitada. Então ela não tem condição de efetivamente ter tudo que pode. Então o que ela faz? Ela adapta a condição de vida dela, o meio de vida, o comportamento dela, ao orçamento dela. E ela, muitas das vezes, né, a maioria dos brasileiros, eles são minimalistas. Por quê? Porque eles vivem com o mínimo necessário para a sobrevivência. Em razão de quê? Em razão do poder financeiro que eles não têm. Então, muitas casas, nós vamos ver, né, que as pessoas estão praticando minimalismo inconsciente, involuntário e, por que não, forçado? Porque elas não têm outra alternativa, mas de qualquer maneira, se elas ajuntar não só esse comportamento, né, se elas pegarem esse comportamento e pegarem também outras situações, outros conhecimentos, elas poderão reverter essa situação e um crescimento patrimonial, dizendo assim melhor, né, ou melhor dizendo, e aí parar de viver como minimalista, porque a natureza dela não é minimalista, ela vive um minimalismo em razão de uma condição temporária. Um grande abraço e até o próximo vídeo.